Pois bem, meus queridos amados irmãos, meus amigos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui é uma das direções que eu tomo para, às vezes, fazer uma caminhada. São uma, duas, três, quatro direções. E essa aqui é uma das direções. Embora tenha obras, mas é bom para caminhar. Né? E bom para caminhar. É um tanto isolada, né? Raramente encontro com pessoas conhecidas. E outra coisa que eu quero dizer no assunto é uma coisa que eu senti de compartilhar. Nós sabemos que há o dia mau, né? E há aflições também, né? Não só aflições, mas tribulações, angústias, né? E são três coisas distintas: aflições, angústias, tribulações e tristezas. São coisas distintas. Então nós crentes em Cristo Jesus, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, temos aflições. E especificamente, tem o dia mau. Basta cada dia o seu mal. Além dos dias ser mal, há aquele dia específico. O mal é específico. Mal espiritual, uma espécie de opressão. Somos oprimidos pelo poder das trevas. E o principal objetivo dessa opressão, não só da opressão, mas de toda a investida de Satanás, maquinação de Satanás, é de nos impedir de orar a Deus. E há momentos que nós sabemos que é difícil, muito difícil mesmo. Há momentos que mal conseguimos dobrar os nossos joelhos. Há momentos que não conseguimos fazer a conjugação dos verbos, como diz, falar. Há momentos que a gente dobra o joelho e só dá um suspiro ou dois, um gemido ou dois gemidos e levanta, né? Então, e há algo que nós devemos fazer, com pouca força, estando fraco ou doente, nós podemos fazer e devemos fazer, Por exemplo, uma criança, um bebezinho de colo, que não tem entendimento, por causa da fome, um sentimento natural a nós por Deus, embora que esse bebezinho não sabe falar e nem lutar pela comida, trabalhar pela comida, pelo alimento, ele chora, E nós faz lembrar de quando o Senhor Jesus trouxe uma revelação aos seus discípulos, dizendo: não leste que da boca das criancinhas de colo tiraste o perfeito louvor. O perfeito louvor o Senhor Deus tirou da boca de criancinhas de colo que não andam, não falam e não são capazes de trabalhar pelo alimento. Então, sim, por mais que estejamos fracos ou doentes, há algo que nós podemos fazer e devemos fazer, e o Senhor espera de nós e requer de nós. Não há justificativa que justifique o não orar a Deus, o não buscar a Deus, o não suplicar a Deus. Até então, nós, por falta de sabedoria, possuídos pela ignorância oriunda pela falta de conhecimento, nós estamos sendo ignorantes quanto à oração, E não é só oração. Quando nós estiver diante da presença do Senhor Deus, entronizar, chegar-se a Deus pelo vivo e novo caminho, pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós devemos, em oração, rogar, suplicar, pedir, com rogos e súplicas, com lágrimas e com ações de graças. E muitas das vezes as nossas orações são hipócritas, vazias de sinceridade, vazias de quebrantamento, frias e sem nenhuma profundidade de coração. Corre aqui. E nos faz lembrar do que diz o apóstolo São Tiago, que vós pedis e não recebeis, é porque pedes mal, E um dos descuidos nossos é a falta de zelo ao orar a Deus, nosso Pai, Então o que acontece? E o Senhor Deus, aqueles a quem Ele ama, que o Senhor Jesus deixou bem claro: eu corrijo e açoito todo aquele a quem eu amo, diz o Senhor. Então Ele só corrige e açoita aqueles a quem Ele ama. Filho dos outros, filhos das trevas, Ele não corrige e nem açoita, Então, das causas que somos açoitados, que o Senhor nos corrige e açoita, para o nosso próprio bem, é para que venhamos aprender a falar com Ele, falar com zelo
e com temor, né? Quem já falou com autoridades, né, militares, judiciais, né, sabe, compreende, né, o que estou querendo dizer. Falar com respeito, com temor e respeito, né, é o mesmo sentido. E com zelo, não falar de qualquer maneira, né? Quando somos crianças, né, podemos crer que quando somos crianças, o Pai Celestial, né, tem uma certa tolerância conosco, né? Mas depois chega a fase adulta, né, e muitos de nós chegam na fase adulta birrentos, né, ignorantes, mal educados. Aí, para o nosso próprio bem, né, o nosso Pai Celestial nos corrige e nos açoita. O escritor aos Hebreus, ele disse que se estáis sem correção para a disciplina, é porque não sois filhos, sois bastardos, né? Então nem todos crentes, nem todo aquele que se diz crente, em Cristo Jesus, não é filho de Deus, nem todos. Nem todos são virgens sensatas, né? Virgens sábias, nem todos são todos virgens, mas nem todos são virgens sábias. Aí voltando ao assunto, então, quando nós chegamos no tempo de Deus, tempo este determinado por Deus, e que somente o Senhor Deus sabe esse tempo, quando esse tempo finda, onde chega a fase adulta, né? A fase onde que é para já sermos maduros espiritualmente. Então o Pai, para o nosso próprio bem, Ele nos corrige, nos açoita, nos repreende. E o açoite e a repreensão do Pai dói. Mas é para o nosso próprio bem, né? Então, voltando ao assunto, um dos algo que o Senhor Deus requer de nós, e que não há nada que justifique a não atender a essa reivindicação do nosso Pai Celestial, é o quebrantamento e o temor, né? Então podemos estar fracos, doentes, capengas da fé, que podemos sim, né, gemer, né, suspirar, que o Senhor, Ele, na pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele traduz em palavras, Ele traduz por nós, interpreta por nós, quer dizer, Ele interpreta por nós a Deus o nosso suspiro e o nosso gemido direcionado a Deus, né? Até mesmo um suspiro gritando por socorro, né? Pode clamar pelo socorro, pedindo: Senhor, salva-me. Esse clamor pode ser feito através de um suspiro, desde que ele saia, ou que ele seja feito de coração, saído lá do coração, né? Porque uma outra coisa também que o Senhor exige de nós é que nós oremos a Ele, clamemos, supliquemos, roguemos a Ele, de mente e de coração, né? Não só com a mente, né? Mas também sim que seja aplicada a emoção, que nós rasguemos o nosso coração diante dele. E uma das evidências de rasgar o coração, abrir o coração diante de Deus, nosso Pai, em oração, são as lágrimas, né? Então as lágrimas, elas podem ser, não vou dizer que são, devido ao enganoso coração. Nosso coração ele é muito mais enganoso do que nós possamos imaginar. Então é possível sim nós chorarmos na presença do Senhor, derramar lágrimas, mas aquelas lágrimas serão lágrimas de crocodilo, né? Hipocrisia. Então é possível sim. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, sim, há o dia mau. Basta cada dia o seu mal, mas também especificamente há o dia mau, né? Aonde que nós experimentamos tristezas, angústias e aflições com uma certa profundidade, como nunca antes experimentamos. Então, e isso pode nos acontecer a qualquer momento, né? A qualquer momento, aquele que se alegra, ele pode chorar, né? E em todo momento há aqueles que se alegram, mas também há aqueles que choram, né? E nós sabemos, como nós não sabemos o tempo e as estações, então o que acontece? A qualquer momento, aquele que se alegra, ele pode estar chorando. E o que está chorando agora, a qualquer momento, ele pode estar se alegrando no Senhor, né? E todos nós passamos por isso, todos nós. Então, voltando ao assunto, não sei se eu posso dizer isso, uma dica, né, ou um conselho, é que eu aprendi que quando vem o dia mau, vem a opressão, a aflição, que não temos forças para orar ou para ir na congregação. Também quando fala em congregação também, a coisa tá complicada, né? Porque vagarosamente, sutilmente, Satanás conseguiu com que os cultos oficiais de oração nas congregações fossem eliminados, né? Então, hoje nós não temos
aqueles cultos de oração avivados que nós tínhamos ali no recente passado, né? Nós, que eu digo o seguinte, é a maioria, porque nós devemos entender que a nossa visão é limitada, que o nosso mundo é limitado. Então devemos falar baseado no nosso alcance e no nosso mundo. Então não podemos de maneira alguma generalizar, porque em algum lugar do mundo há sim igrejas fervorosas que se reúnem, crentes fervorosos que se reúnem para buscar o Senhor Deus e a sua face em oração e súplicas, Mas o que eu quero dizer para finalizar é que assim nós podemos usar a nossa inteligência, Porque quando é para busca de interesses pessoais e próprios, nós somos sagazes, Nós somos inteligentes, criativos, nós damos pulos de gato, para alcançar aquilo, para tentar alcançar aquilo que nós desejamos humanamente. Já quando é que se trata das coisas espirituais, aí nós empurramos para Deus nosso Pai. Muitas das vezes empurramos para Deus o nosso Pai. E isso é uma miserável tendência que nós herdamos dos nossos pais da carne, Adão e Eva. É a tentativa de empurrar para Deus. Deixa isso é Ele com Deus. E muitas coisas não são assim. Essa coisa deixa é Ele com Deus. Muitas dessas coisas é da nossa responsabilidade. Por exemplo, exortar e repreender. Exortar uns aos outros e repreender quando necessário for. Então, se o meu irmão me ofende, que é um riachozinho. Bom, então quando o meu irmão me ofende, primeiro, segundo o mandamento do Senhor, eu tenho que chamar o meu irmão à parte e repreendê-lo, exortar e repreendê-lo, a fim de que ele reconheça de que me ofendeu, me errou, que é necessário reconhecer. No mínimo, a base, o princípio, é reconhecer a ofensa, a transgressão, É o princípio, ponto de partida. Se não reconhecer, aí a coisa pode complicar pro lado do ofensor, Então, se nós amamos, nós temos que exortar e repreender aqueles que nos ofendem, para que aquele mal, aquela semente maligna, através da ofensa, não venha crescer e produzir frutos. E um dos frutos é a raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela contamina outros mais, Então, é da nossa responsabilidade. E muitas das vezes, devido a essa tendência miserável que herdamos de Adão, muitas das vezes, nós, na nossa ignorância, nós tentamos jogar para Deus, empurrar para Deus aquilo que nós devemos fazer, que pertence a nós, que é da nossa responsabilidade. Aqui também pode vir à noite também para orar, pode vir sozinho. E também a oração não precisa necessariamente ser alta, gritante. Então tem a oração, ela pode ser silenciosa, baixinha. Que frescura. A vontade de pôr um lençol aqui e dormir aquele sono. Mas bom, deixa eu continuar. Vou tentar subir aqui. Para descer é fácil, Para subir. Então, voltando ao assunto. Nós somos inteligentes, sagazes, na busca de coisas materiais. Já quanto às coisas espirituais, em especial, o examinar as Escrituras, o buscar ao Senhor Deus e a sua face em oração. Nós falamos muito em oração, mas muitos de nós não têm entendimento de que o propósito da oração, um dos propósitos principal da oração, do orar a Deus, é o de buscar ao Senhor e a sua face. Buscar ao Senhor somente não é o suficiente. É necessário buscar o Senhor e a sua face. Nós temos que ter muito, ser prudentes, mas zelosos. Prudentes e zelosos para não viver uma vida buscando somente do Senhor. Que com muita facilidade nós podemos ultrapassar a linha, o limite. Buscar o Senhor e buscar do Senhor. E sempre fazer atenção. Agora eu não sei se eu passo por aqui ou por aqui. Aqui a minha sombra está atrapalhando. Mas bom, então, amados irmãos em Cristo Jesus, não há nada que justifique não clamar, não suplicar a Deus, não buscar a Deus, que é por meio do gemido, do suspiro. Então, um dos meios é fazer uma caminhada,
fazer uma caminhada com o propósito, com o objetivo de falar com o Senhor Deus. Vai gemendo, vai soltando suspiro, vai clamando ao Senhor pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Muitos dos irmãos já tiveram essa experiência, creio eu, de ir para o culto de oração, uma reunião de oração, e chegar lá, sentir frio ou o clima pesado, aquela opressão, né? E aí então, devagarzinho, sem pressa, passa a clamar pelo sangue de Jesus Cristo, né? Já me aconteceu de demorar 1 ou 2 minutos, intervalo de 1 ou 2 minutos, de tanta opressão, frieza, a clamar pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E aí vai, até entronizar, até ver e sentir que chegou a presença do Todo-Poderoso, né? Então é uma guerra, é uma batalha no mundo espiritual, que é a nossa mente, né? E essa batalha ocorre na mente. Então, amados irmãos, vou atravessar aqui. Então, um dos meios, uma das astúcias, ou sei lá, um dos meios é a caminhada, né? E aqui nesse lugar aqui, como não fala português, né? Então, você pode andar na rua falando sozinho, né? Conversando com Deus, né? Outrora a gente fazia muita merda, né? E não tinha vergonha, né? E agora, eu sou um daqueles, né? Que eu tô na luta. Às vezes eu sinto vergonha, tímido, né? De quando está caminhando na rua, né? Estou lhe falando com o Senhor. Aí quando passa pessoas, eu paro de falar para a pessoa não pensar que eu tô doido, né? Entendeu? Mas isso deveria fazer parte da nossa vida, né? Quer dizer, não é necessariamente sair pela rua falando em voz alta, né? Pode estar falando em espírito, né? Mas se estiver falando em voz alta, eu no meu caso, às vezes eu paro de falar, porque a origem do meu parar de falar é a timidez, é a vergonha, é o receio da pessoa pensar que eu sou louco, né? Então, amados irmãos, e outra coisa também, durante a caminhada, começa clamando pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, cobre-me com teu sangue. Vai lutando. Quantas vezes que comecei uma caminhada de 50 minutos, 1 hora, e normalmente de 50 minutos, 1 hora, e parecia que dava vontade de voltar para casa, parecia que não ia dar em nada. Aí depois de 10, 15 minutos lutando, aí eu sentia que cheguei, que havia entrado na presença do Senhor, e às vezes orando a Deus Pai em línguas estranhas, às vezes gemendo com lágrimas, Então, bom, resumindo, hoje eu tomo iniciativa nem estava pensando nisso, mas hoje eu tomo iniciativa de fazer esse pequeno sacrifício, de fazer esse vídeo, né? Porque quando eu estava lá em casa, eu lembrei de uma coisa, segundo o meu julgamento, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Então, também antes, lá no 1 Coríntios, capítulo 11, né, o texto que é lido na ceia, que todos sabem de cor, né? Então, antes diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então é necessário nós examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos, né? E quando fala em julgar, é triste que há uma má interpretação a respeito do julgar, né? Julgar não é condenar, não é crucificar. Julgar também tem um sentido de avaliar, né? Se você comer um fruto, alguém te deu algo para experimentar, um fruto, um queijo, né? Que acontece isso no supermercado, eles dão um pedaço lá de carne, de queijo, aí você come e eles perguntam se você gostou, né? Então, pelo sabor, você julga. O seu julgamento, o meu julgamento, é fundamentado naquilo que eu comi, no fruto que eu experimentei, né? Então não é justo, né? O Senhor Jesus nos revelou um segredo. Um dos segredos que o Senhor Jesus nos revelou foi aquele dizendo: pelos seus frutos os conhecereis, né? Então todos nós produzimos fruto. Agora, que não é justo, não é justo eu comer um fruto amargo e dizer que o fruto é doce, é agradável. Ou eu comer um fruto amargo, entendeu? E por hipocrisia dizer que o fruto é bom. Já me aconteceu. Já me convidaram para ir num culto na determinada igreja. Aí de tanta insistência eu fui naquela determinada congregação. Gente, o tempo todo lutando no meu espírito. A sensação é de que ele estava dando ali para comer espiritualmente farinha com areia, né? E no final do culto, veio a irmã que me chamou, que insistiu comigo, uma irmã Miss Simpatia,
E a primeira coisa que ela me perguntou: e aí, irmão Joel, gostou do culto? E eu não fui sincero na minha resposta, né? Podem criticar o nosso querido irmão Tomé pela incredulidade dele, mas só que a sinceridade de Tomé nos esbofeteia, né? Então eu fui hipócrita, né? No meu coração eu não gostei, mas na minha boca saiu que eu gostei, né? E ela insistiu ainda, né? Falei assim: nossa, você viu os louvores lindos, que mensagem boa. E eu murmurando ali no meu espírito: oh Senhor, meu Deus, me dê graça para ser sincero no meu falar, porque eu estou sendo mentiroso e hipócrita. Eu não gostei, não gostei, não gostei. É como se tivesse me dado um prato de areia com farinha e sem água para beber, comer aquilo seco, né? Então, isso é injusto, né? É injusto. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí então, isso é avaliar, isso aí também é julgar. Julgar. O julgar que tem um sentido de avaliar. Você experimenta, né? Agora vai caber a nós que experimentamos as coisas, se nós vamos ser sinceros no nosso falar, né? Porque até então a palavra do crente em Cristo Jesus deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, né? E nós sabemos, né? Cremos e sabemos que com muita facilidade nós damos lugar ao diabo. Outra hora, uma hora o diabo, outra hora o Satanás, né? Nós crentes sim damos lugar ao diabo, né? Enquanto o apóstolo recomendou: não deis lugar ao diabo, né? Esse mandamento, essa recomendação do apóstolo São Paulo não foi fruto do acaso. É porque nós damos lugar ao diabo com muita facilidade, né? Não enxergamos, é porque nós não julgamos a nós mesmos, nós não avaliamos a nós mesmos, né? Para reconhecer que ali, naquele momento, eu dei lugar ao diabo. Ali, naquele momento, eu dei lugar a Satanás, né? Só lembrar do Senhor Jesus, né? Chega ali Pedro e começa a falar aquela gentileza, com aquela doçura, imagino eu, né? Que isso, mestre? De modo algum isso te acontecerá. Que Deus tenha compaixão de ti. Aquela compaixão ali era puramente satânica, não maligna, satânica, né? Então, e uma das características do inimigo, do nosso adversário, é que ele é bacana, ele é legal, ele tem uma fala doce, amável, gentil, né? E é um perigo, nem todos os crentes, né? Mas tem uns crentes doces, meigos, gentil, cheios de positividade, né? Então, crentes que não respeitam o Senhor e a sua palavra, né? Esquece de que em todo o tempo há aqueles que choram e há aqueles que alegram, né? E o livro da verdade diz: alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Não está mandando falar asneira, merda, não. Porque às vezes tem uns crentes que falam cada merda que dá vontade de dar um supapo na orelha do bendito. Se o crente está triste, tem que ser sincero: olha, eu estou triste, não estou bem, eu pequei. Às vezes eu cometo cada pecado que eu não consigo entender. Passei a manhã toda sem pecar, o dia inteiro sem pecar, e agora de tarde, 5 horas da tarde, eu descuidei e acabei dando lugar ao diabo e pequei. Estou triste, estou angustiado. Aí o que houve tem que ficar calado, né? E se alegrar, porque o irmão reconheceu, está confessando o seu pecado, que pecou, e isso quer dizer que ele reconheceu o seu pecado. É triste quando o crente ele peca e não reconhece e nem confessa, né? Que a confissão ela é necessária, porque quer dizer que o crente reconheceu que pecou, né? E até então, pelas nossas palavras, nós somos justificados, né? Então, e aí, às vezes você está triste, você tem que mentir, dizer que está tudo bem, né? Tudo bem, irmão Joel? Tudo bem, graças a Deus. Na verdade não está tudo bem, estou agoniado, né? Que eu pequei, né? Então a gente tem que suportar certas coisas e acaba mentindo. Eu descuidei, né? Por não ser sincero no meu falar, eu estava descuidando e foi indo. Quando eu fui dar conta, eu já tinha me tornado um mentiroso patológico, né? Um mentiroso, mas mentiroso mesmo, né? E isso foi oriundo do engano, né? E uma coisa muito perigosa é aquilo que parece que é, mas não é, que é o engano, né? Nós preocupamos muito com a mentira e outras coisas mais e não preocupamos com o engano, né? O engano ele pode nos levar a uma cegueira assustadora, né? Assustadora. A semente foi plantada, foi sendo semeada, um dia germinou, cresceu, começou a dar fruto, e eu não estava enxergando. Foi passando por uma repreensão, por um açoite, que eu vi que eu tinha me tornado um mentiroso, né? Então, aí foi me ensinado assim, que as perguntas, tem que ter muito cuidado com as perguntas. Opa, uma igreja aqui, ó, dos irmãos, como é que é, gente? Dos irmãos mormons. Mas bom, volta ao nosso, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com as perguntas, porque a pergunta é como se fosse um pedido da chave da nossa casa para entrar na nossa vida. Então há perguntas que são perigosas, muito mais do que nós possamos imaginar, né? E a maioria das pessoas, não é as pessoas, é Satanás através das pessoas, que nos pergunta se está tudo bem, né?
Então, e muitas das vezes nós mentimos, né? Tudo bem, na verdade, muita gente usa um texto lá do Antigo Testamento, mas esquece de acompanhar a revelação das Escrituras, revelações que começam lá no Antigo Testamento, e a revelação dessa plenitude da semente que foi plantada no Antigo Testamento, ela se completa, encontramos a plenitude dela lá no Novo Testamento. Então temos que acompanhar, para compreender, né? Então tem muita gente que usa esse texto do Antigo Testamento, né, da viúva lá, que me parece que diz que estava tudo bem, né? Agora eu não vou entrar em detalhe que eu não lembro direito. Então, voltando ao assunto. Então, quando me pergunta ímpios ou crentes, porque nós não sabemos, gente, ninguém aproxima de nós por acaso. E ninguém nos faz pergunta por acaso. Entendeu? Princípio incontestável. Aí o que acontece? Então, um dos maiores perigos está nas perguntas. E nós acabamos condenando a nós mesmos sem perceber, porque há aqueles pecados cometidos, que é gostoso também quando eu paro aqui, aqueles pecados cometidos sem saber. Tem um pecado cometido, a transgressão cometida sem querer, e tem aquele pecado cometido sem saber. Não viu que pecou, entendeu? Mas o Senhor Deus considera. Então, voltando ao assunto. Então as pessoas perguntam, então aquilo ficou me inquietando no meu espírito, foi até que um dia me veio um entendimento da parte do Senhor. Vou traduzir para que possa haver melhor compreensão. É como se uma voz me dizendo assim, olha, quando te perguntar se está tudo bem, ou se vai tudo bem, tu diga assim, eu vou vivendo e vencendo pelo sangue de Jesus Cristo. Eu só vai me estar tudo bem quando estiver eternamente com Cristo. Então, aí que eu percebi que as pessoas fazem as perguntam se está tudo bem, você em fração de segundo mente, dizendo está tudo bem, graças a Deus, né? Mas o filho está perdido, o esposo ou a esposa está perdido, sem Deus e sem salvação, né? E aí nós falamos que está tudo bem. E nós não temos a certeza, muitos não têm a certeza da sua salvação, né? Muitos não têm paz com Deus, é inimigo de Deus. Muitos amam o mundo e o que no mundo há, né? E desde que nós tornamos amigo do mundo, né, nós nos tornamos inimigos de Deus. E aí como é que nós podemos ter a cara de pau de abrir a nossa boca e dizer que está tudo bem? Que se nós avaliássemos a nós mesmos segundo a reta justiça, nós íamos enxergar, né, que nós não daria nada bem. Aí então aquela fração de segundo ali, a gente mente e ainda envolvendo o nome do Senhor Deus. Está tudo bem, irmão Joel? Graças a Deus está tudo bem. Ora, tudo bem, vai nos estar tudo bem, é só quando nós estivermos eternamente com Cristo. E quando nós dizemos, nós estamos mentindo e estamos negando a nossa esperança, né? Porque uma das coisas que nós deveríamos provocar para que o mundo nos questionasse a razão da nossa esperança, né? Nós vivemos na esperança. A salvação, podemos entender e crer que ela é uma esperança que o Senhor nos deu. E quando o crente perde essa esperança, né, ele não tem gozo, não tem prazer, né, no assunto a respeito da volta de Jesus Cristo, né? Ele é capaz, eu estou falando baseado segundo o meu testemunho, segundo o que eu passo e que passei. Imagina um crente passar 2 semanas sem ao menos lembrar da volta gloriosa de Cristo Jesus. Uau! Como é que alguém consegue ficar 2 semanas por nada, do nada assim, 2 semanas, sem comer e sem beber e não sentir fome? Não tem como, você contraria a lógica, né? Então, quando o crente ele não tem a esperança, que são 3 dádivas, né? A fé, a esperança e o amor, né? Então, o amor de muitos já se esfriou, muitos já se apostataram da fé, né? E muitos também já perderam a gloriosa esperança. Essa gloriosa esperança que nos sustenta, né? Que nos alegra, né? Então, se ela está no nosso coração, ela deve manifestar através das nossas palavras. Então, se nós não confessamos, porque as nossas palavras não só nos justificam, mas também nos condenam, né? Então, se não houver confissão, nós temos que ficar atento às nossas palavras e às nossas confissões, né? Julgar a nós mesmos, né? Qual foi a última vez, né, que eu suspirei pela volta gloriosa de Cristo Jesus, né? Qual foi a última vez que eu falei por um ímpio, por um não crente, a respeito da volta gloriosa de Cristo Jesus? Não quero dizer que até então eu não creio que se deve pregar a volta de Jesus por um não crente, por ímpio. A volta de Jesus é a esperança do salvo, né? A volta de Jesus é para o salvo, para os crentes em Cristo Jesus. Para o ímpio, sem Deus e sem salvação, deve ser pregado o vindouro juízo de Deus e a necessidade do ímpio, do pecador, se arrepender e se converter a Deus de todo o seu coração, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não misturar as coisas, né? Para não fazer como o servo lá, o jovem, servo do profeta Eliseu, né? Bem mandado, obediente, foi lá colher as ervas e de bom grado fez a sopa, né? Mas sem saber, a sopa continha veneno mortal, né? Então o que acontece? Foi necessário a aplicação da farinha na sopa, né? E se a gente não tiver o zelo e o cuidado de pôr farinha na sopa, com certeza o tal vai adoecer e morrer, né? Porque ele faltou conhecimento, foi imprudente, né? E uma vez o povo do Senhor Deus foi destruído por falta de conhecimento, né? Então a falta de conhecimento ela leva assim à ruína, né?
Então é isso, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Daqui 5 minutos estou chegando em casa. Isso aqui